pessoal, tudo bem? Voltando aqui a mais uma videoaula, agora abordando mais uma questão, né? Essa questão versa sobre o assunto de dilatação térmica e ela compôs aí uma das exames aí de admissão do concurso público, né, para docente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Foi aplicada em 2011, certo? Então, essa questão ela vai falar, né, sobre a dilatação térmica, que é um dos tópicos, né, da termologia e também da termodinâmica. Então, vamos aqui à questão propriamente dita, né? Então, a questão diz o seguinte: um recipiente cilíndrico de capacidade 200 ml, cujo material tem um coeficiente de dilatação volumétrica de 2 vezes 10 a menos 5 graus recíprocos, está completamente cheio com um pedaço de metal de densidade 5.000 kg por metro cúbico. Coeficiente de dilatação volumétrico de 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco. E um líquido cuja densidade é 1.500 kg por metro cúbico, com coeficiente de dilatação volumétrica de 1 vezes 10 a menos 4 graus Celsius recíproco. Certo? Então a gente tem um sistema aí contendo um recipiente, um metal e um líquido. Então ele diz o seguinte: admita que o sistema seja submetido a variações de temperatura, tais que os valores dos coeficientes de dilatação permaneçam constantes, e que o líquido e o corpo continuem a preencher completamente o volume interno do recipiente. A razão que deve existir entre a massa do metal e a massa do líquido para que isso ocorra é. Então, essa questão, mais uma vez, né, uma questão clássica dos livros textos, né? A maioria apresenta, né, uma questão contendo, né, um recipiente, certo? Então, o que a gente vai analisar agora são os aspectos, né, os conceitos para resolver essa questão. Bom, então, como identificado na própria questão, trata-se de uma questão sobre dilatação volumétrica, né? Então, se a dilatação é volumétrica, né, logicamente, ele deu o valor aí do coeficiente de dilatação volumétrica dos materiais envolvidos na questão, certo? Mas também nós temos que levar em consideração que o que vamos utilizar no caso, né, é a expressão que trata, né, sobre o aumento do volume, né? No caso seria, né, o ΔV, né? Essa seria a variação do volume, certo? Quando ele sofre um determinado mudança de temperatura, que pode ser um aquecimento ou um resfriamento, né? Então, essa variação de volume é dado por gama, alguns livros chamam de gama, né, o valor do coeficiente de dilatação volumétrico. Também temos o volume inicial, certo? E temos a variação da temperatura. Então, esta seria, né, a expressão a ser utilizada para encontrarmos a variação do volume, né, de acordo com as variações de temperatura, né, que a questão nos dá. Certo? Então, identificado aqui a expressão, a variação do volume é dada por quê? Pelo coeficiente, né, de dilatação volumétrica, e essa variação de volume é diretamente proporcional ao volume inicial e à variação da temperatura. Ok? Então, este seria o primeiro
conceito, né, a ser lembrado ou empregado para resolução da questão. Então, identificado aí os conceitos teóricos que teremos que adotar na questão, né, vamos a um segundo ponto crucial, né? Bom, ele diz na questão que, vou até frisar aqui, ele está completamente cheio, né? Ele diz aqui, ó, ele está completamente cheio, né? Então significa que o volume, né, do nosso recipiente cilíndrico, né, o volume tem que ser exatamente igual, né, à soma dos volumes do metal, né, do metal que temos aqui, e também do líquido, certo? E claro, para qualquer variação de temperatura, né, a variação, né, do recipiente que contém o metal e o líquido, né, deve ser igual à soma das variações. Esse é o ponto crucial para a resolução da nossa questão. Então, traduzindo em uma equação, nós temos o seguinte, que o ΔV, né, do recipiente, que eu vou chamar aqui de R, o índice R, né, deve ser igual ao ΔV do metal mais o ΔV do líquido. Ok? Então, para qualquer acréscimo, né, ou variação da temperatura, para que, né, o recipiente continue, né, completamente preenchido, como pede a questão, ó, continuem completamente preenchido. Então, esta expressão tem que ser sempre verdade. Okay? Essa expressão aqui tem que ser sempre verdade, né? Então, veja que no início da questão, ele já nos diz, né, que o recipiente está completamente cheio, né? Isso nos diz o seguinte, né, que o volume, né, o volume do recipiente vai ser igual ao volume do metal mais o volume do líquido, certo? Essa seria mais uma expressão obtida de acordo com os dados fornecidos pela questão. Ok? Então agora nós vamos, né, pegar essas duas expressões aqui e utilizarmos, né, na expressão de cálculo da variação do volume, que no caso deve ser sempre, né, igual tanto para o recipiente como para a soma, né, da mistura aí, no caso, metal e líquido. Então, como nós faríamos, né? Nós vamos utilizar a expressão aqui, né, ΔVR, certo? ΔVR, que é a variação do volume, certo? Vamos do volume do recipiente, mais a variação do volume do metal, mais a variação do volume do líquido. Ok? Então aqui, ó, a gente sabe que o volume do recipiente, né, é dado por essa expressão aqui. Então eu posso, ao substituir, né, na expressão que calcula, né, a variação do volume a qualquer variação de temperatura, então a gente pode substituir pelo seguinte, né? Então, como é que vai ficar a nossa expressão? Vai ficar que o ΔV vai ser o quê? Vai ser o Mi, ou melhor, o gama, né? O gama do recipiente, que eu vou sempre colocar o índice R para recipiente, né? Mais o volume inicial. Só que o volume inicial é a soma, né? A soma
dos dois volumes, né? Porque ele diz na questão, certo? Então vou colocar aqui a soma, certo? Do volume do metal mais o volume do líquido. Tudo isso multiplicado pela variação da temperatura. Então isso aqui vai ser igual. Agora vamos à variação do volume do metal. Então vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica do metal vezes o volume, né, inicial do metal, certo? E também multiplicado pela variação de temperatura. Tudo isso mais o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido vezes o volume inicial do líquido vezes a variação da temperatura. Ok? Bom, como os três materiais, recipiente, metal e líquido, fazem parte de um mesmo sistema e estão sujeitos à mesma variação de temperatura, ou seja, eles vão aquecer ou resfriar simultaneamente, nós podemos eliminar logo de cara, né, essa variação da temperatura. Certo? Então nós temos esses valores aqui, a gente pode, né, agora substituir, já que ele deu na questão, os coeficientes de dilatação volumétrica, né, de cada substância. E também deu a densidade, né? Ele deu a densidade. Então, como é que a gente vai fazer, né, se ele deu a densidade? Bom, a gente sabe, né, que a expressão que define, né, a massa específica, né, a densidade, é dada por quê? Rho, geralmente os livros chamam de Rho, massa dividido por volume. Então, resolvendo aqui para o volume, nós temos que o volume vai ser igual, né, a massa dividido por Rho. Certo? Então agora, né, nós vamos, né, simplesmente substituir na nossa equação, certo? A gente tem aqui mais uma expressão, né, que precisamos utilizar para resolver a nossa questão, a questão da densidade. Então vejam que aí é que vai aparecer os termos de onde ele pede a razão, né? Temos aqui, ó, que é a massa do metal dividido pela massa do líquido. Então ela vai aparecer aqui nessa expressão da densidade. Então vamos substituir aqui, né, agora em cada termo, já eliminando, né, o ΔT das temperaturas. Então aqui a gente tem gama R, certo? Vezes o volume, né, do metal, vai ser agora a massa do metal, que eu vou substituir na forma da questão, dividido pelo Rho do metal que ele deu na questão. Tudo isso mais, né, a massa do líquido dividido pelo Rho do líquido, que é a densidade, né, que a gente tem do líquido. Certo? Então, continuando aqui as substituições, eu vou ter que gama aqui do metal vai ser multiplicado agora pela massa do metal dividido pelo Rho do metal, certo? Mais o gama do líquido multiplicado pela massa, né, do nosso líquido dividido pelo Rho do líquido. Ok? Então agora a gente vai substituir os valores dados na questão. O coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente é 2, a gente vê aqui que é 2 vezes 10 a menos 5, multiplicado pela massa do metal dividido por sua densidade. A densidade do metal é 5.000, né? Como ele deu na questão aqui, ó,
5.000 quilos por metro cúbico. 5.000 quilos por metro cúbico, eu posso escrever em notação, é 5 vezes 10 a terceira, né? Para simplificar aqui. Então, tudo isso mais, novamente, né? Agora eu vou multiplicar, né, o nosso parênteses por completo, vai ficar 2 vezes 10 a menos 5, multiplicando a massa do líquido dividido por sua densidade, que é 1,5 vezes 10 a terceira. Certo? Então, tudo isso vai ser igual agora à dilatação volumétrica do metal. Certo? Que no caso vai ser 10 a menos 5. Né? 1 vezes 10 a menos 5, para simplificar, você coloca 10 a menos 5 vezes massa do metal. A gente substitui ali o valor da densidade, que é 5 vezes 10 a terceira, mais agora o coeficiente de dilatação volumétrica aqui, não, que no caso vai ser 10 a menos 4 vezes a massa do líquido dividido por 1,5 vezes 10 a terceira. Certo? Então aqui já dá para a gente fazer algumas simplificações, né? E eliminar alguns valores aqui que aparecem em todos os termos, né? Primeiro, a gente pode eliminar esse 10 a terceira aqui, né? Que aparece em todos os termos, certo? Aqui nós temos o 10 menos 5, também que aparece em todos os termos, só não aqui. Mas você pode, né, multiplicar esse termo aqui por 10. Tudo isso para simplificar as contas, né? Então, se você multiplicar por 10 e também dividir, né, por 10, para não alterar aqui, então vai ficar exatamente aqui menos 5, certo? Vou fazer de uma forma aqui para simplificar os cálculos. Então aqui já fica 10 a menos 5. Veja que você multiplicou por 10 e dividiu por 10. Certo? Tudo isso para a gente eliminar aí o 10 a menos 5 em todos os termos e facilitar, né, os cálculos. Veja aqui que o 10 a menos 5 aparece aqui em todos os termos, né? Então agora, reescrevendo aqui, a gente vai ter 2 sobre 5 massa do metal, né? Mais aqui a gente tem agora, né, 2 dividido por 1,5, né? Então no caso aqui vai ficar 2, né, multiplicado por 2 terços, né? Então vai ficar 4 sobre 3, que é o inverso de 3 sobre 2, né? Então ml, que é a massa do líquido. Aqui nós temos 1 sobre 5, na verdade, massa do metal, mais agora a gente tem 10, né, dividido por 1,5. Não, 1,5 é 3 dividido por 2. Se a gente multiplicar pelo inverso, né, vai ficar 20 sobre 3 massa do líquido, certo? Então veja que tudo isso colocando em fração vai facilitar, né, o nosso arranjo aqui, certo? Então eu vou colocar onde tem massa do líquido de um lado da equação e massa do metal de outro lado, né? Então vai ficar exatamente como? Vai ficar 2, como ele quer, vamos ver aqui na questão, né? Como ele quer a razão que deve existir entre MM, que é a massa do metal, dividido pela massa ml, né? Então a gente vai colocar aqui o mm primeiro, né? Então vai ficar 2/5 de mm, aí aqui, ó, menos 1,5 da massa do metal,
né, que aqui estava positivo, nós multiplicamos por menos 1/5 de mm, e agora vamos ter aqui no segundo membro 20 sobre 3, isso, ml, menos 4 sobre 3 ml. Então vejam que agora ficamos, né, com uma soma, né, de frações com denominadores iguais, isso facilita muito, né? Então vejam aqui como é que vai ficar, né? A gente repete o denominador e subtrai aqui, o numerador vai ficar 1/5. Então nós temos 1/5 de mm, né, multiplicado, né, vai ficar mm sobre 5. Tudo isso igual, né, aqui nós temos o denominador igual a 3, vai ficar 20 menos 16, né? 20 menos 16 por 20 menos 4 vai dar 16, desculpe aí, certo? Tudo isso ml, né? ml. Então agora a gente já pode obter a expressão que ele pede na questão, né? Que é quem? Que é a razão entre a massa do metal e a massa do líquido. É isso? Então, multiplicando aqui meios e extremos, né, vai ficar o quê? 5,16 dividido por 3, né? Então, o nosso cálculo aqui, 5 vezes 16, né, vai dar 80, ou melhor, exato, 80, né, e dividido por 3, né? Então, olhando aqui, né, um dos itens, antes de averiguar lá, a gente pode fechar aqui a nossa questão, formando, né, a razão ter dado 80 dividido por 3, né? Esse seria o valor da razão, certo? Então, olhando aqui qual seria o item, né, seria o item A, né, da nossa questão aqui. Voltando aqui, seria o item A, certo? O item A aqui, como resposta. Então vejam que fisicamente, né, o conceito empregado foi este conceito aqui de dilatação volumétrica, certo? E o fator, né, de interpretação utilizado na questão foi esse aqui, onde toda a variação do recipiente teria, variação no volume do recipiente teria que ser igual à variação de volume do metal mais a variação de volume do líquido, certo? Empregando aqui mais a definição de densidade, nós substituímos, né, os valores aqui na nossa, né, expressão e chegamos, né, através de uma ginástica, né, matemática, à solução buscada, né? Então veja que é uma questão que exige um pouco de tempo, embora seja, né, de fácil solução, mas ela exige um pouco de tempo, fator este que em concursos, né, é levado muito em consideração, o fator tempo, né? Então era isso, pessoal, agradeço pela atenção, bons estudos aí e ficamos para até o próximo exercício.